Sigma fez um comentário. Ele assistiu o vídeo Estou Traindo Deus? Estou Traindo Deus era uma pergunta que uma pessoa fez, que ela nasceu evangélica, se sente bem com o mundo oculto, ocultismo, e tem receio de estar traindo Deus. Mas boa explicação, bom vídeo para assistir. Bom, Sigma assistiu esse vídeo e aí fez o seguinte comentário. Mago, o senhor pode falar mais sobre esse tema magia na Bíblia e sobre a proibição de práticas mágicas em certos lugares da mesma, que será que foi a igreja que escreveu isso? Bem possível, pois o tabernáculo de Moisés está cheio de magia e no templo de Salomão nem se fala. Esse tema da Bíblia, esse tema de magia na Bíblia é de muita importância. Ele levanta muitos questionamentos, eu acho interessante isso. Quer dizer, procura entender um pouco mais sobre a situação. Magia na Bíblia. Vamos começar. Magia na Bíblia. Eu vejo o seguinte, a Bíblia é um livro, um santo livro. Comentam ser a palavra de Deus. Comentam ser puro, verdadeiro, e eu digo, é puro, verdadeiro, o livro mais importante que existe, o mais sério, o mais profundo que existe, a Bíblia. Porém, é um livro, são palavras impressas em páginas. Estou desvalorizando a Bíblia? Não. Eu coloco a Bíblia, uma pessoa uma vez disse, eu guardei muito interessante isso, a Bíblia seria um manual de como o ser humano deve agir espiritualmente, deve agir emocionalmente, deve agir com o próximo. Um manual, não exatamente um ensinador de fazer magias. Não. Ele ensina, ele orienta como devemos agir com o próximo, com o Criador, com tudo, como devemos agir. É um manual, assim como um celular, uma comparação estranha, mas exatamente, compramos um celular, um computador, vem aquele manual enorme, como manipular o aparelho, para tirar o maior proveito desse aparelho. A Bíblia também, um manual para que nós tiremos o melhor proveito de nós, nosso lado espiritual. Então, a Bíblia não faz magia. Não, a Bíblia não faz nenhuma magia. Ela prepara a pessoa que está lendo para fazer magias, fazer milagres, fazer um monte de evoluções, um monte de conhecimento traz também. Então a Bíblia não faz magia, ela ensina, ela prepara a pessoa ler a Bíblia. Vamos acreditando um pouco mais, vamos confiando, vamos mudando opiniões, mudando conceitos, mudando a nossa maneira de ser. E aí nos preparamos para poder fazer magias ou milagres. Então, nós é que fazemos magia. A Bíblia nos prepara para ter fé. A fé, sim. A fé faz magia. A fé é nossa. A fé faz magia. Então, vamos colocar nossa fé no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para sermos assim, assim, assim. Vamos ter fé que está certo aquilo. E vamos seguir, vamos evoluir, vamos crescer, assimilar mesmo. E aí vamos adquirindo fé que aquilo está certo. Chegar a um ponto em que nós descobriremos como fazer magia. A palavra usada aqui. Vamos descobrir como fazer magia, ou seja, nós fazemos magia após desvendar os mistérios da Bíblia. Então a Bíblia não faz magia. De certa maneira ela faz a única magia, que é nos mudar. Essa é a única
magia que a Bíblia faz. Nos muda, nos amadurece, nos coloca num caminho. E durante o trajeto desse caminho nós vamos desvendando isso que chamamos de magia, que chamamos de fé. Aqui, em seguida, proibição da magia em certos lugares. Proibição. Sim, como eu disse, a Bíblia vai nos ensinar a seguir uma trilha. Seguindo essa trilha, vamos aprender a atuar, vamos ter fé e vamos aprender a fazer magia, milagres. Há uma proibição? Sim, há uma proibição, porque há um momento em que nós começamos a fazer alguma coisa, fazer algo que não está nas doutrinas religiosas, não é na Bíblia, nas doutrinas religiosas, ou seja, o ser humano pegou a Bíblia, tomou aquilo da Bíblia, tomou aquilo que mais lhe interessava para montar uma igreja, tem um monte hoje, né? Tomou aquilo que mais lhe interessava para montar uma igreja e quer que as pessoas sigam. E se as pessoas tiverem liberdade para deduzir, primeiro passo para se conseguir mudar, para se conseguir fazer magia é deduzir, aprender aquilo que eles não querem que nós aprendamos. Então isso passa a ser uma proibição, porque se nós começarmos a fazer magia, a nos mudarmos, que esta é a mais importante magia é nós nos mudarmos, nós evoluirmos. Essa é uma magia, a mais importante. Se começamos a fazer essa magia, aí aos poucos vamos escapando dos meandros, dos truques, dos obstáculos que os tais líderes religiosos colocam. Então existe proibição em fazer magia, tanto que muitas igrejas, aquelas que querem fazer isso, colocam como associação com o demônio. Quem faz magia faz associação com o demônio, faz associação com quem irá abrir a cabeça da gente. E não é o demônio que vai abrir a cabeça da gente, não. É Deus. Porque aquele que vai num caminho e vai descobrindo meandros de magia, de milagres, vai se aproximando do Criador, vai se aproximando de Deus. Dos primeiros pensamentos, das primeiras frases que eu elaborei ou me veio é que quanto mais nos afastamos das igrejas, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais nos afastamos das igrejas criadas pelo homem, quanto mais nos afastamos das igrejas, mais nos aproximamos de Deus. Quem pode confirmar o que eu estou dizendo são aqueles que abandonaram igrejas criadas pelos homens porque se cansaram de ver coisas estranhas, coisas esquisitas e começaram a andar sozinhos. Começaram a andar sozinhos e começaram a descobrir. Depois que abandonou aqueles conceitos enraizados, obrigatórios, depois que abandonou esses conceitos, começaram a vir livremente outros conceitos muito mais interessantes. Então, é exatamente isso. Nós somos proibidos de fazer magia, porque a magia é o início da autodescoberta, do entendimento. Aqui, Sigma fala do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. Tabernáculo de Moisés, templo de Salomão. Moisés, retratam em filmes que Moisés fez muitos milagres, muitos acontecimentos, muitas magias principalmente. Ele enfrentou os magos do Egito para tentar salvar o povo dele. E filmes mostram isso, enfrentar os magos. Então aquilo é magia, ele aprendeu muita coisa. Conta-se que Moisés desapareceu, ele foi descoberto, foi dito que ele era filho de uma escrava e não filho de uma princesa, então ele foi expulso.
foi expulso, foi parar num lugar, encontrou uma pessoa, uma mulher, e o pai dessa mulher era Jétro, era o sogro de Moisés. Ele tinha uma escola iniciática lá, naquelas bandas onde Moisés foi passar, passou um bom tempo exilado. Então ele aprendeu muita coisa e a missão dele era salvar, tirar o povo dele do jugo egípcio. Então ele se preparou, voltou e fez todas aquelas magias, aqueles acontecimentos, aqueles milagres mesmo. Então Moisés tinha muito conhecimento. Abrir o Mar Vermelho, tirar água de pedras, muita coisa interessante, se bem que temos que ver um pouco sobre essa história de Mar Vermelho. Era um pouco do conhecimento dele, de que a maré baixava, era fácil passar. Tem um pouco de inverdade nessa história dele, do mar se abrir, como os filmes mostram. Vamos pensar um pouco nisso, vamos estudar um pouco mais nisso. Agora, quanto a Salomão, Templo de Salomão. Na TV tinha um programa chamado Ponto de Luz, que de quem é, vocês podem deduzir de quem era esse programa. Tudo bem, eles falavam de ungido, do óleo ungido, um óleo de azeite, azeite de oliva, azeite ungido, mais precisamente, desculpem, azeite, um óleo ungido feito de azeite. Era benzido esse óleo, e esse óleo era colocado aqui quando as pessoas fossem nesta tal igreja. O óleo ungido era colocado aqui, no terceiro olho. Sempre tem uma associação com o ocultismo. Era colocado aqui, no terceiro olho. Pois bem, maravilha, óleo ungido. Porções de óleo, porções de outras misturas. E deram a passagem bíblica onde estava isso, para confirmar que existiu mesmo. Existiu na época de Salomão esse óleo ungido. Eu fui procurei na Bíblia. Acontece o seguinte: óleo ungido, a mistura estava correta, como a religião, como a igreja falava, estava correta. Porém, esse óleo ungido o óleo ungido eram ferramentas para sacrifício de animais, lamparinas, hoje usamos velas, lamparinas, armas, trajes que não eram com uma aparência sacerdotal, eram trajes de ouro com armas. Tudo isso. E o óleo ungido era um item, ou seja, para não queimar a moral da igreja, só pegaram o óleo ungido, o resto não, porque lamparinas, sacrifício de animais, tudo isso aí combatem. Sacrifício de animais eu combato também, não gosto, mas velas eles combatem. Incenso, que tinha também, no escrito bíblico tem, eles não colocaram, eles não falaram. Tudo isso, diz a Bíblia, foi ensinado por Deus a Salomão. Salomão tinha muito conhecimento, tinha um vasto conhecimento sobre magia, sobre milagres, é mais magia mesmo. Salomão tinha um vasto conhecimento e tudo veio do Criador, consta na Bíblia. Ou seja, Salomão, um dos maiores magos da Bíblia, aprendeu com Deus. Deus teria ensinado a ele tudo isso. É o seguinte, vocês querem saber um pouco da magia que Salomão tinha? Um pouquinho só. Tem um livro chamado A Clavícula de Salomão. Eu, na minha época, início dos estudos, procurei este livro, não consegui encontrar, aliás, eu conseguia encontrar, mas só em castelhano. Tudo bem, é uma língua até fácil de compreender, mas a paciência não ia deixar a gente ler o livro todo. Eu esperei alguns anos e surgiu A Clavícula de Salomão na nossa língua portuguesa. Pois bem,
Adquiri esse livro, comecei a ler, achei muita coisa interessante, tem muita coisa interessante, mas a grande maioria das informações que tem lá, acredito que sejam informações sérias, levem a resultados, mas a grande maioria daquelas informações estão numa linguagem, apesar de traduzida, estão ainda num sentido de época. Ou seja, ingredientes, formas de fazer, estão num sentido de época. Existem lá, inclusive, até sacrifício de animais para determinadas coisas. Isso hoje se chama magia negra. Naquela época, Moisés sabia, o rei Moisés sabia, o mais sábio dos homens, porque sabia magia, ele usava tudo isso. A Bíblia não disse ele usava, mas ele foi instruído por Deus, de acordo com a Bíblia, a fazer tudo isso. Então, é magia da Bíblia. Estranho isso. Hoje se chama magia negra. Tudo bem, vamos entender o que é magia negra. Magia negra é tudo aquilo que não é explicado, não está à luz do entendimento. Acender uma vela é magia negra. Uma vela branca num altar com um santo, ou uma vela branca pura, já é magia negra, já está acendendo vela pro demônio. Vela branca. Se for preta, então, nem se fala. Pior ainda. Porém, acendemos vela é uma magia, sim, mas não tem nada a ver com magia negra. É uma vela. Vela é o seguinte: eu tenho fé, eu preciso de algo, preciso de alguma coisa, preciso de uma resposta. Preciso. Eu acredito não ter condições de saber, mas eu preciso de algo. Então, armado da minha fé absoluta, eu vou e acendo uma vela branca. Dessa vez, branca, uma vela branca, e peço: preciso de tal coisa, necessito fé, absoluta fé. Se for de meu merecimento, da fé que eu usei com coerência, com sabedoria, eu conseguirei essa resposta. Ou seja, eu acendi uma luz. Vela é uma chama, é uma luz. Eu acendi uma luz para me trazer, pedindo que me tragam, que venha de cima ou de dentro de mim, aquele pedido, solução àquele pedido. Pois bem, eu acendi uma luz, eu me dirigi à luz, não me dirigi às trevas. Se a pessoa quer o mal de alguém, aí vai se dirigir às trevas. Mas se vai pedir alguma coisa positiva, uma vela branca, colorida, dependendo, está se dirigindo à luz, está procurando respostas dentro de si, muito mais do que no universo superior, porque o universo superior está aqui. Dependendo do nosso grau de evolução, ele está totalmente aqui e conectado com o plano superior. Então acendi uma vela, eu fiz uma magia de luz, uma magia branca. Agora magia negra. Magia negra, eu quero que a tal pessoa se ferre, morra, perca o emprego, um monte de coisinhas pequenas ou grandes e totalmente ridículas, todas elas. Acontece se a pessoa não merecer perder o emprego, não merecer desencarnar, não merecer tudo isso, não vai acontecer nada com ela, por mais que eu me esforce, por mais dinheiro que eu gaste em oferendas, não vai acontecer nada com aquela pessoa. Vai acontecer é comigo, porque eu assumi um karma, assumi uma coisa ruim a fazer. Magia negra. Mas em geral, quando se diz que é coisa do demônio, é porque não foi descoberto, não foi trazido à luz. E os ocultistas, magistas, mago mesmo, bruxas do bem, eu não admito bruxas do mal, bruxas do bem, estas pessoas trouxeram do oculto
para a luz da compreensão, trouxeram algo. E esse oculto que veio vai esclarecer muita coisa, vai ensinar, completar, melhorar muita coisa. Então, o oculto é tudo aquilo que ainda não foi descoberto, e não coisas pertencentes ao demônio, ao capeta e etc. Esse tema de magia na Bíblia é de suma importância, e eu concordo plenamente, porque a Bíblia acaba sendo mal interpretada ou mal lida. Mal lida porque não leem estas passagens que eu comentei de Moisés, de Salomão. Não comentam nem dos famosos 3 reis magos. Negam, porque eram magos. Que magia eles faziam? Bom, eles eram astrônomos, acima de tudo. Então, tinham pleno conhecimento de muita coisa. Tanto que astrônomos sabiam da tal estrela que se chama cometa de Halley, sabia daquela estrela que viria sinal de que o mestre dos magos, porque eu também assumo em palavras, Jesus foi o mais poderoso mago. Ele tinha o dom da palavra. Realizou milagres, mas ele tinha o dom da palavra, de colocar parábolas que até hoje não conseguem compreender. Por que não conseguem compreender? Porque serão compreendidas a favor deles, benefícios próprios, benefícios materialistas. Então, a Bíblia é mal lida por causa disso. Pulam trechos. Não leia esse trecho, leia aquele trecho. Quer dizer, leia aquele trecho que vai favorecer o que eu estou dizendo. Agora, se for ler este trecho, vai começar a fazer pergunta. Eu não vou querer responder, porque eu sei que vai levar a outras perguntas e outras até a liberdade total da mente da pessoa. Então, não podem ler certos trechos da Bíblia. E pode perceber, tem pessoas que batem a porta. Posso ler um pedaço, um trecho? Né? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece dessa maneira? Aí uma vez, há bom tempo atrás, um casal veio e posso fazer uma leitura, um comentário bíblico? Eu quero fazer uma pergunta primeiro. Você permite? Oh, claro. Primeiro, vou falar do Apocalipse, tudo bem? Sim, tudo bem, vamos lá. Na Nova Jerusalém existe um cordeiro, existe um anjo, existe um leão, existe uma águia. O que quer dizer? Não souberam me responder. Não souberam, quer dizer, você vai estar aqui a semana que vem? Eu estava na feira. Você vai estar aqui a semana que vem? Estou. Eu vou conversar com o pastor e venho aqui e explico. Quer dizer, esses 4 personagens têm um fundamento fantástico, uma representatividade, melhor dizendo, fantástica. 4, norte, sul, leste e oeste, quente e frio, úmido, seco. Os 4 lados da pirâmide, os 4 idades do ser humano, infância, adolescência, adulto, velhice. 4 é muita coisa, é muita coisa. Eles não souberam dizer nada, não poderiam, porque não foi ensinado, não foi instruído que falassem sobre isso, porque se eles começassem a falar tudo isso que eu disse, iria citar mais perguntas, iria confundir mais eles. Se eles fossem inteligentes, se a pessoa é inteligente, ficamos confusos. Na confusão, o correto é ir atrás, deduzir, descobrir por que essa confusão, por que essa mistura de palavras, essa mistura de conhecimentos leva aonde? Eu digo a vocês, estão vendo algo de ocultismo? Está ficando confuso, está ficando atrapalhado? Agradeça que está confuso por causa daquilo. Agradeça que está se atrapalhando com tudo aquilo. Porque no meio da confusão, embaralhamento de ideias, escapam informações
Escapam informações. Se nós tivermos total controle sobre nossos pensamentos, nossas deduções, nossas leituras, tivermos total controle sobre tudo isso, não vem nada além do que já sabemos. Porque vamos ler aquilo que já sabemos. E o ideal é estar confuso, perder o controle sobre os pensamentos. E nesse descontrole sobre os pensamentos, escapam informações. Aí a gente pega essa informação, veio da gente, veio dedução, pegamos essa informação e vamos estudar essa informação. Então, estar confuso, pensamento embaralhado por causa das informações que estão vindo, é ótimo. Está nos preparando para que coloquemos para fora alguma coisa a mais que temos. É assim que eu vejo tenha que funcionar, assim que eu ajo, assim que é minha maneira de trabalhar. Deixa, a cabeça está confusa, eu não estou conseguindo coordenar os pensamentos, eu paro de coordenar os pensamentos, paro de tentar colocar tudo em ordem, deixo a minha mente consciente limpa, vazia, sem nada, e deixo fluir à vontade o que é inconsciente. Como o que é inconsciente? O lado consciente nós temos um período para amadurecer palavras que vamos falar ou vamos escrever. Nós temos um período, tempo, para fazer isso. O inconsciente brota vertiginosamente, sem controle. Palavras que não conhecemos o significado. Quantas vezes eu já falei uma palavra que eu não sabia o significado? Depois eu fui no dicionário e descobri que encaixa perfeitamente, uma palavra estranha a mim. Já ouvi a palavra, mas eu não sabia o significado. Cabe perfeitamente. Assim é o crescimento interior. E é dessa maneira que os doutores da lei não querem que as pessoas ajam. Então, porque isso é magia, né? Temos que falar aqui sobre magia. Essa é a magia da Bíblia. E todos os que ganham com a Bíblia, grosseira a expressão, mas todos que ganham com a Bíblia não podem aceitar que a magia da Bíblia venha até nós. A Bíblia é um livro perfeito até nesse sentido, ela ensina a correta magia, nós nos melhorarmos. Como eu disse, a Bíblia seria um livro de instruções, como nós funcionamos. Após ler a Bíblia, compreender a Bíblia, decorar? Não, eu não sei nenhuma passagem. Nesse vídeo eu falei um monte de coisa da Bíblia, mas não citei nenhum livro, capítulo, versículo, não citei, porque eu não decoro números. Se eu quero colocar alguma coisa, referência bíblica completa, eu procuro na internet, coloco uma parte da frase, encontro, e aí repasso, coloco no canto aí a passagem bíblica e pronto. Não vou decorar números, não vou decorar. Exatamente por isso, ler a Bíblia, compreender a Bíblia. Eu acho que já compreendi o suficiente. Não tenho certeza, nunca tenho certeza de nada, é o melhor a fazer. Mas eu já compreendi uma boa parte. Aí a Bíblia fica perto, longe não, perto, para ser consultada a qualquer hora, e já viu todas as instruções que a Bíblia tinha a lhe passar de como funcionar interiormente, como evoluir, crescer, e começa a se consultar. A Bíblia lhe ensinou a se consultar. A Bíblia não ensinou como fazer as coisas. Não é no preto no branco que se lê a Bíblia. No preto no branco ela não ensina como fazer as coisas. Tem muita coisa na Bíblia que é impraticável fazer preto no branco. Mas nas entrelinhas, que foi o que aprendeu, ela ensina como realizar, como fazer, como se melhorar, como praticar a magia interior.
como praticar a magia interior. Sigma. Eu acho que eu já falei de magia da Bíblia. A magia da Bíblia é nos ensinar. A única magia que a Bíblia tem. E aliás, ela só tem magia se nós nos empenharmos no que está escrito, se nós compreendermos, assimilarmos. Aí a Bíblia terá magia. Do contrário, é um monte de palavras num livro, em páginas. Quer dizer, se tem fé que a Bíblia funciona, ela fará magia em você. Se você não acredita que ela tem que fazer magia por conta dela e não contando comigo, aí ela não serve para nada. Mesmo, não serve para nada. Sigma, eu acho que eu devo ter falado o que você pediu, o que você gostaria. Espero que sim, espero que dê para entender, espero que você possa pegar tudo isso, assimilar, aproveitar mesmo, aproveitar de coração tudo isso, porque é muita coisa boa, tá? Muita coisa boa mesmo. Muita coisa a aprender sobre a gente. E a Bíblia é um livro mágico, mas só se nós manipularmos este livro, porque a magia está em nós. E a Bíblia irá ensinar-nos a melhorar o nosso poder de magia, o nosso poder de mago, nosso poder de bruxa. Os grandes magos da história, magos que existiram mesmo, magos que passaram por esse plano mesmo, magos, pessoas que tinham uma filosofia além do comum. Estes tinham a Bíblia. Da Vinci leu a Bíblia. Tesla, todos os grandes pensadores leram a Bíblia, sabiam coisas da Bíblia. Então eles se tornaram melhores porque aceitaram esse livro de instruções para que os melhorasse. Obrigado por mais este vídeo, obrigado pela presença, espero ter... É um tema que dá prazer comentar. Dá prazer comentar, às vezes eu falo meio confuso, meio atropelado, por causa da delícia que eu sinto em tudo isso. Obrigado por tudo. Comprem os livros. Façam parte sejam membros. Curtam. Compartilhem com os amigos aí, com quem gosta do assunto. Obrigado por tudo. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.